Olá, muito bom dia. Jovem Pan Morning Show. Agora 10 em ponto, horário de Brasília. Vamos começando mais um Jovem Pan Morning Show. Sua revista radiofônica matinal aqui nas ondas da Jovem Pan. Hoje, segunda-feira, 10 de abril de 2017. Muito bom tê-los conosco, abrindo mais uma edição, mais uma semana aqui no Morning Show. 100 dias no poder. Com aprovação recorde e um aguçado senso de marketing, o prefeito de São Paulo completa um trimestre no cargo. Quais foram seus acertos e erros até aqui? Augusto Nunes e Ellen Brau respondem pra gente. Globo na parede. Por que o Big Brother se transformou na mais nova pedra no sapato da TV Globo? Espectadores estão pedindo a saída de Marcos e o posicionamento firme da emissora carioca. Silvio Santos vem aí. Que Oscar que nada, meus amigos. A gente gosta mesmo é do troféu imprensa e, claro, da espontaneidade do homem do baú. Ontem, por exemplo, Silvio Santos, entre outros momentos divertidos, deu uma prensa ao vivo em Raquel Sherazade e Danilo Gentili. Já já você vai saber o porquê aqui nesse Morning Show que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Opa! Agora sim. Agora sim, bom dia. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, Edgar. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Cadê? O Vini deve estar aparecendo. Daqui a pouco ele entra por aquela porta multicolorida. Tamo no Morning Show. Vamos em frente. O programa... Esse aqui são só alguns destaques dos que eu falei pra você. Tem muito mais pra gente tratar nessa manhã de segunda-feira. Que abre a semana aqui no Morning Show. Paulinho, imagino que a essa altura nossa hashtag já tá por aí, né? Pois é, já estamos usando a nossa tag Tradiça nesta manhã. O que você sugere Tradição hoje? na segunda-feira. Tradiça, então beleza. Aquela nossa famosa? Hashtag JP Morning Show pra você participar do programa, comentando, mandando memes, gifs e claro que se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Ok, então tá falado. Hashtag JP Morning Show, a nossa tradicional hashtag pra você interagir aqui comentando com a gente também pelo Twitter, tá? Olha, esse BBB 17 aí tá gerando muita polêmica, muita discussão. O marmanjo, vamos chamar assim, o Marcos pressionou, coagiu, ofendeu a Emily, né? Entre a noite de sábado e a madrugada do domingo, e parte do público se revoltou, levantando aí uma hashtag, Paulinha, ainda falando em hashtag, que pedia a expulsão dele, né, aos assuntos mais comentados do Twitter. Essa hashtag você deve ter presenciado ali, né, Paulinha? Todo mundo queria rolando. Que era fora Marcos, não era isso? É. Então, olha, eu quero aqui que os ouvintes também contem pra gente como é que eles estão percebendo essa situação toda, o que eles estão achando de tudo isso, da posição do Marcos, da postura da TV Globo e dessa edição, de uma maneira geral, você pode comentar também através do nosso WhatsApp. 11 931 17 1009, tem camiseta para os que participarem ao final do programa, eu sorteio aqui entre os participantes, tá certo? Pode curtir nossa página no Facebook, tem sempre conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido, e também curtir e assinar, se inscrever no nosso canal no YouTube, que além de ouvir a gente, você pode também acompanhar, né, todas as cenas. E olha que não são poucas as cenas desse estúdio aqui do Morning Show. Vai lá. Então, 11 931 17 1009 é o WhatsApp, o nosso canal é o youtube.com/Morning Show JP. Então, aguardo a sua interatividade com a gente aqui por várias vias. Aliás, hoje também é dia de dar resultado do Opina Pan. Também mais uma via que você tem de interação aqui com a nossa programação na Jovem Pan. Convido todos a passar a próxima hora e meia colados aqui com a gente. O prefeito João Dória Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Falei que você ia chegar, agora tem que registrar a tua chegada aqui. Chegando. Vamos lá, o prefeito João Dória completa 100 dias à frente da Prefeitura de São Paulo. No final de semana, o Datafolha divulgou um levantamento mostrando que ele, na comparação com seus antecessores, estabeleceu um recorde de aprovação. 43% dos entrevistados consideram sua gestão boa ou ótima. A mesma pesquisa atestou, porém, que a reprovação do seu governo subiu de 13% em fevereiro
janeiro para 20% em abril. Um outro dado importante é que a maioria dos paulistanos rejeita a ideia de que o Tucano deixe a prefeitura para disputar aí cargos maiores. Começar aí com a nossa dupla dinâmica aí, Ellen e Augusto. Primeiro, como que vocês avaliam, né, a administração do Dória até aqui? Na opinião de vocês, onde ele teve acertos, né, onde ele acertou e onde ele errou, e quais são as armadilhas, né, que ele vai ter que precisar desarmar aí daqui pra frente. Começando com você, Ellen. Já dei bom dia, não? Já deu bom dia. O negócio foi corrido hoje. Né? Vamos lá, aquela tua avaliação, então. O que você acha dessas perguntas que eu te coloquei? Bom, começando, eu tenho a impressão que, muito embora o grande lado dele forte seja o lado midiático, né? Ele tá frequentemente na mídia. Contraditoriamente, a gente não consegue enxergar muito bem qual é o projeto dele de cidade. Se eu perguntar para ele assim, quais são as ações dele para nortear os próximos 4 anos, eu não sei se eu consigo responder exatamente, precisamente essa pergunta. Por outro lado, eu não vi, por exemplo, um comprometimento dele com um plano diretor, algo que seja assim palpável nesse sentido. Mas eu vi um comprometimento sério com a zeladoria da cidade. O projeto Cidade Linda, que é o que a gente tem visto, né, uma bandeira mais forte do prefeito, que é quando a gente vê ele de gari, quando a gente vê ele lá pintando a cidade. Isso é zeladoria. E o paulistano gosta de zeladoria, sobretudo porque era onde a cidade estava mais carente. Então, acho que esse é o grande acerto do prefeito, ser um prefeito zelador. Esse é o seu grande acerto. Ele tem um grande nó para desatar, que pode ser algo positivo e, ao mesmo tempo, também é um grande problema dele, que é justamente essa questão do fica ou não fica, vai ou não vai, onde eu estou, onde eu não estou. Porque, por um lado, legal, a gente tem um bom prefeito, a gente quer ele para governador, a gente quer ele para presidente, mas a própria pesquisa do Datafolha mostra ali que mais da metade dos entrevistados 55%. querem que ele continue no mandato, né? Ele sai e deixa a cidade com quem, né? Com quem vai ficar a cidade? As pessoas não estão enxergando tão claramente, pelo menos por enquanto, esse desejo de levá-lo adiante. Então, esse eu acho que é o grande nó para ele desatar nesse momento. Augusto. Eu acho que o resultado da pesquisa é altamente positivo para o Dória pelo seguinte: ele foi eleito com 53% dos votos válidos. Agora ele tem o apoio de 43% do total do eleitorado, é mais gente. Porque o número de votos válidos compõe um universo bem menor. Então ele não só mantém o apoio de quem votou nele, como ele também está atraindo a simpatia de pessoas que ou não votaram, ou votaram em outros, então esse número cresceu. A rejeição, o número, não sei se já falamos aí dos que não gostam, eu acho que 20%, você ter 20% do eleitorado contra, sendo um político que divide opiniões, como ele, é um sítio que toma posições, acho baixo. Agora, faltam perguntas na pesquisa. Os 55% que querem que ele fique por quê? Porque ele prometeu, ou porque estão gostando, né? Querem que ele fique porque é melhor para São Paulo, precisaria desdobrar esse negócio. Eu acho que a grande armadilha de que ele tem que se desvencilhar é exatamente essa de ele ter que repetir que só será, não é candidato a presidente. Ontem, na gravação do Roda Viva, que será exibido hoje, ele insistiu nisso e deixar as coisas acontecerem. Ele tem repetido isso, é o melhor dos mundos dele. Administre bem, cuide de São Paulo, que as coisas vêm por decantação. Agora, ele tem, discordando levemente da minha querida Ellen Brown, ele tem 60 metas a cumprir. Essas 60 metas em conjunto dão uma ideia do que ele quer para a cidade. Eu adianto uma revelação que ele fez ontem que me parece muito sábia, né? Para resolver o problema do centro de vez,
Ele acabou de contratar o Jaime Lerner. Não podia ser uma ideia mais feliz. Eu conheço o Jaime Lerner desde a implantação do primeiro calçadão do Brasil em Curitiba, quando eu estava começando na Veja. Ele é um gênio em matéria de cidades. Então está muito bem entregue. Até agora, as escolhas dele têm sido muito felizes. E isso se reflete na pesquisa. Augusto, vamos lá. O cenário é esse. Ele continua dizendo que não é candidato. Nem a governo de São Paulo, nem a presidência da República, né? A corrida pelo PSDB. Você já defendeu aqui a tese, e muito, creio na tua experiência, embasado em que o candidato é escolhido, a situação faz o candidato. Vamos lá. Posto isso, e a afirmação dele que não é candidato, e ao mesmo tempo ele dizendo que deve a lealdade ao seu padrinho político, o Geraldo Alckmin, que vem se desenhando e é um desejo dele se candidatar e que ele seja o nome considerado pelo PSDB para a corrida presidencial. Dizendo ele ser leal e que só a lealdade a Geraldo Alckmin poderia demovê-lo da ideia de continuar na prefeitura de São Paulo para concorrer a um cargo, eu fico perguntando, para esses 55% dos eleitores que disseram que não querem que ele se candidate, se ele for fazendo uma gestão boa, talvez esse número vá aumentando com relação ao não contentamento com a candidatura dele, a saída da prefeitura dele de São Paulo. Ou diminuindo. A pergunta, ele deve ser leal ao padrinho político, aos eleitores que o elegeram? Olha, se a pressão da opinião pública for grande, não há quem resista. Não há quem resista. Se você quiser um palpite até temerário, porque falta muito tempo, eu acho que ele será candidato. Porque ele pode acabar seguindo o mesmo caminho do Jânio. Eu repito, é o que você ser insistente. O Serra foi o único cara que teve usado contra si o argumento de que ele saiu da prefeitura e tal, para que votassem contra. Eu não conheço outro exemplo. Porque se eu moro, tá tudo bem, é o lugar onde a gente mora, o mais próximo, é o que mais interessa. Primeiro minha rua, depois meu bairro, depois a cidade e tal. Mas se um cara vai indo muito bem no governo da minha cidade, eu vou querer que ele governe o meu estado, sim. E vou querer que governe o meu país, se ele for melhor ainda. Eu não vejo isso aí como a tremenda pedra no caminho. Um problema para ele. E presidência é destino. Aí as coisas vão se definindo pelo acaso e pela Lava Jato. Vamos em frente aqui no Morning Show. O Arcon está acompanhando toda a produção, né, do Fórum Jovem Pan e traz informações para a gente agora falando em Dória, Arcon. Ele vai abrir, aliás, o fórum, né? Exatamente, vai abrir o Fórum Jovem Pan, esse congresso em busca de soluções, discutindo as cidades do futuro. Serão vários painéis falando sobre transporte, saúde, tecnologia, urbanismo, falando sobre os principais problemas das cidades, quais são as preocupações que afligem as populações nas grandes metrópoles, e tudo isso será debatido no próximo dia 24 de abril, das 8 da manhã a 1h da tarde, no Tivoli Mofarrege, aqui na Alameda Santos, 1437. Repetindo, a abertura ficará a cargo do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Aproveitando aqui para dar o resultado da nossa enquete do aplicativo Opinapan. Se você não tem ainda o Opinapan, pode baixar, é grátis, você preenche lá um cadastro e tem mais essa via de interação aqui com a gente no Morning Show e com a programação da Rádio Jovem Pan como um todo. Na semana passada, a gente perguntou aqui, você gostou da mudança da virada cultural, cujas principais atrações agora vão se apresentar no Parque do Carmo, no Autódromo de Interlagos e no Sambódromo do AMB? Olha só, sim ou não era a nossa pergunta. Para 81% dos participantes, essa mudança é boa. Eles gostaram dessas mudanças promovidas pela Prefeitura de São Paulo. É lá no Opinapan que você interage com a gente aqui na programação, tá certo? Então tá aí a nossa enquete, 81% votaram pelo sim, então aprovando as mudanças dos locais da virada cultural em São Paulo.
Vamos girar o assunto. Esse fim de semana foi, aos nossos olhos, bem movimentado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Várias personalidades do Brasil deram palestras por lá, organizadas por estudantes do país. O juiz Sérgio Moro foi uma delas. Ele deu como diria, Paulinha, um vrá. É isso? Um vrá! É um vrá. Explique o que é um vrá para os mais velhinhos. Um vrá que ele tapa na cara, às vezes com luva de pelica, às vezes sem nada mesmo. Cruzão. Um tapa na cara vai lá no sentido figurado, então, naqueles que defendem ou tentam encontrar alguma justificativa para a prática do Caixa 2. O Moro diz que Caixa 2 é pior do que a corrupção por enriquecimento, por enriquecimento ilícito. Ele é responsável pela Lava Jato na primeira instância. O magistrado acredita que o desvio de recursos públicos para o benefício pessoal tem a menor impacto para a sociedade, né, do que o Caixa 2 utilizado aí para benefícios de partidos, enfim, coligações escusas dentro da política. Isso porque o dinheiro de Caixa 2, né, crime que o Moro define como uma trapaça, abastece um sistema e atenta diretamente contra a democracia. Augusto Nunes, essa é a típica frase que vem na hora certa, né, no momento certo, no local certo. Enfim. É exatamente isso. Vem essa conversa de Caixa 2, é um crime menor, é difícil comparar crimes. Agora, o Caixa 2 é crime e ponto. Começa por aí. E esse raciocínio, eu confesso que eu nunca tinha me debruçado sobre ele. É muito interessante. Pune a população, pune o povo mais de uma vez. Se você paga a conta, você é lesado eleitoralmente e tal. E aí eu acho que ele deu um chute na canela, né, dos que defendem o tratamento brando para o Caixa 2, que é um negócio que começou a surgir agora que a corrupção chegou, a turma do foro, a Lava Jato chegou à turma do foro privilegiado. Acho muito oportuna a frase e concordo com ela. Augusto, interessante que o Moro, né? O Moro não dá ponto sem nó, né? Não. Parece que foi uma estratégia deliberada ele falar isso lá em Harvard, Exato, longe aqui dos holofotes do país. E o que ele disse que eu achei muito interessante é o seguinte, que o dinheiro, esse usado para enriquecimento pessoal, ele para, de repente, ele citou esse exemplo, para lá numa conta da Suíça e não faz mais mal a ninguém. Exato. Esse dinheiro que os partidos usam e fazem uso dele em Caixa 2, fica alimentando ou um sistema de poder ou ideias pouco republicanas dentro do país, dentro de uma democracia. Por isso que ele chama de ataque direto à democracia. Exatamente, é a corrupção institucionalizada, quer dizer, você tem um tumor ali, né, no organismo democrático e ele produz efeitos o tempo todo até que ele pode levar à morte, né, da democracia. Então é uma frase oportunista. E um dinheiro que vem aí para partidos e que está infiltrado em todo o processo político brasileiro, que baliza o poder pelo poder econômico, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Aliás, curioso, porque um dos palestrantes do evento era Gilmar Mendes, né? Também estava lá. Ele dá o recado na hora certa e Ele pra dá, plateia certa. ele dá um vrá até pros togados. Vamos lá, Ellen, a Dilma também teve nessa mesma circunstância lá em Harvard, né? O que a presidente disse aí a quem acompanhava a palestra? A ex-presidente Dilma. Bom, além do discurso de sempre, de que ela foi uma presidente pichada, reclamou do pouco tempo que ela teve para falar, por mais de uma vez, quando foram avisar que já passou de meia hora. Foi tipo isso que o auditório fez. Olha, já passou meia hora, ex-presidente, a senhora precisa parar de falar. E ela disse, eu fui uma presidente empichada, eu tenho que falar, meia hora não é suficiente, ficou irritada. Ela disse que uma eventual prisão do ex-presidente Lula representará uma mudança ilegítima nas regras das eleições de 2018. E disse, me preocupa muito que prendam Lula, me preocupa muito que tirem o Lula da parada, porque é uma possibilidade concreta a vitória dele e tem que deixar ele concorrer para ver se ele não ganha. Porque senão
eles vão inverter todos os cenários possíveis para impedir que Lula dispute a presidência no próximo ano. Isso seria uma quebra das regras democráticas. Ela declarou, então, que tem esse temor da prisão do Lula, porque isso seria uma maneira de quebrar as regras democráticas, seja lá o que isso queira dizer. Enfim, e aí insistiu no discurso de que ela sofreu um golpe no Brasil, disse que o Lula lembrou que ele lidera as pesquisas de intenção de voto com 38% da preferência do público, que se ele perder, né, se concorrer e perder, é da regra do jogo, mas que tem que deixá-lo concorrer, que ela tem fé que ele ganharia, e disse ainda que tem medo de manobras para tirá-lo da eleição de 2018. Vale lembrar que ela, assim como Sérgio Moro, assim como o ministro Gilmar Mendes, assim como Luciano Huck, como o jogador Kaká, e esse público e essas pessoas tão diferenciadas estavam todos fazendo parte da Brazil Conference at Harvard and MIT, que é um encontro organizado por estudantes brasileiros no E fauna exótica, né? Foi convidada. Bastante, Todo mundo por lá, né? Tava todo mundo por lá. Na plateia ainda tinha Suplicy, José Eduardo Cardoso, mas pra palestrar tinha Dilma, Sérgio Moro, Gilmar Mendes, Luciano Huck, E a palestra do Suplicy durou quantos anos? Ele tava na plateia, Tá. Eu já descobri na última eleição, quando eu tava cobrindo, que quando ele começa na era paleolítica e pula pra 1970, é porque ele começou a virar conciso. Deixa ele cantar o Bob Dylan dele lá, né? Olha aqui, falando no Lula, ele deve ter ficado meio preocupado e começado a semana meio bravo aí, né? Por conta do que ele convocou os militantes petistas a participarem da escolha dos dirigentes e delegados municipais, né? Mas parece que a convocação, mesmo tendo sido feita, né, no cunho pessoal ali do Lula, para que as pessoas comparecessem para a primeira etapa da eleição do novo comando do partido, a adesão, segundo estimativa preliminar, aí foi bem menor que a do pleito anterior, em 2013. Olha que o apelo do Lula foi dramático. Vamos ver aí, solta pra gente. Tem aqui uma sonora pra gente ouvir? Aqui na pasta, vamos lá, eu achei que ia rolar um vídeo do Lula agora falando pra gente. Aqui, vamos lá. Ele foi enfático aqui, aqui pra mim, vamos lá. Aqui, tá aqui. É importante você comparecer para votar por algumas razões. A primeira dela é que 2017 deve ser o ano da gente recuperar a imagem do nosso partido e a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. O PT vem sendo destruído pelos seus adversários desde 2005. O PT já foi mais do que atacado. Aliás, ninguém nunca foi tão atacado nesse país como o PT. E nós sobrevivemos. Ganhamos 2006, ganhamos 2010 e ganhamos 2014. E a destruição continuou até o impeachment da presidenta Dilma. Eu nem vou dizer da cassação ao Lula, da perseguição ao Lula, porque eu estou acostumado para isso desde que comecei no movimento sindical. Ele disse que ninguém nunca foi tão atacado no país quanto o PT? Ele falou isso? Falou, nunca foi. Ah, tá, não, só pra lembrar então. Então os escravos, aconteceu o quê com eles? Não, mas PT foi mais. Prestes, Olga Benário. Mas ele é um ataque, talvez. Não, assim, porque é um desrespeito a essas populações, né? Se a gente lembrar, então, todas essas revoltas que nós tivemos no país, foi um... Não existiu Canudos, não existiu nada disso aqui no país. Então, Jacobina, nada disso. Talvez ele tenha merecido os ataques, né? Só pra falar o mínimo, né? Desrespeito à inteligência alheia. E que também. tipo de ataque que ele tá dizendo, Lula, Augusto? o Lula é o seguinte, ele está sendo perseguido pela polícia. Ele não é um perseguido político, é um perseguido policial. Esses ataques ao PT são os ataques da Polícia Federal, que ela move contra todos os criminosos. Por que isso tudo está acontecendo? Porque eles roubaram demais, nenhum partido roubou tanto quanto o PT. Pois é. Agora, eles não falam, como a Dilma não fala, dos 8 bilhões do Petrolão, da corrupção institucionalizada, nada. Foi um golpe. Foi um golpe, ponto final. Agora, dizer que
tem que ser candidato para garantir a democracia, apesar da ficha suja, é uma piada. Eles nunca se manifestam, a Dilma nunca disse uma palavra sobre a prisão dos oposicionistas venezuelanos, que aí sim você tem um ataque à democracia, porque você tira do páreo um Leopoldo Lopes, põe na cadeia sem acusação formal, só porque ele pensa diferentemente do governo. Só isso. Agora, contra esses podem ser presos. O Lula não pode ser preso, apesar de ter cometido crimes. Quer dizer, essa é a última linha da defesa, né? Estão combatendo nos subúrbios de Berlim já. Você percebeu, Augusto, que ele fala na terceira pessoa? Que nem o Pelé, assim. Eu nunca sei se é ele ou se é alguém imitando ele. Seria pra tirar o corpo fora. Eu vi o Pelé jogar muito tempo. O Pelé é o único que pode falar na terceira pessoa, porque ele é uma entidade. O Pelé é uma coisa diferente. O que ele fazia em campo, se você atinge a perfeição, você não é humano. E é verdade. Então, o criticado é o Edson Arantes do Nascimento. Sim. Ele faz sentido. Sim. Ele próprio reconhece que ele não sabe direito o que é aquilo que foi o jogador. Agora, o que fala na terceira pessoa, ele tem também o que fala na terceira pessoa para dizer, não, o criminoso é esse aqui, ó. É o Lula. Porque o Luiz Inácio... Não, o Luiz Inácio Lula da Silva... O criminoso é o Lula, não. O criminoso é o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser julgado. O Lula é essa coisa maravilhosa que criou, né? Reinventou o Brasil porque resolveu todos os problemas acumulados em 500 anos. O Maluf também fala na terceira pessoa, não por coincidência. É isso. Bem lembrado. Vamos dar aqui um tempo na política, vamos girar o assunto, vamos falar de televisão agora, mais especificamente do Oscar brasileiro, o troféu imprensa. Aliás, Vini, tem 2 estrelas do SBT que também foram convidadas, digamos assim, né, a dar um tempinho na política, sair um pouco fora dos comentários aí, né? Fala pra gente aí do sossega-leão que o Silvio aplicou na Sherazade e no Danilo Gentili. Sobrou até pro professor Vila, viu, Edgar? Até pro Vila? Até pro Vila. Sobrou até pro Vila. Falou assim, ó, eu não pago vocês, Danilo Gentili e Raquel Sherazade, pra dar opinião aqui no SBT. Você, Danilo, você tem que fazer um programa de entrevistas com humor e você, Raquel Sherazade, tem que ler o TP e pronto, acabou. Não quero que vocês deem opinião sobre política aqui, porque vocês me complicam. Vão trabalhar, sabe aonde, Edgar? Aonde? Na Jovem Pan. Alô? Podemos ouvir ou não? Como é que seria? Como é que seria? Faz o Silvio pra gente. Traz o Silvio Augusto, e anuncia que eu vou soltar a sonora. O Augusto, isso. O Augusto não vai trabalhar do SBT. Que também dá muita opinião política. Mas vamos ouvir esse momento em que eu dei um pito da Raquel Sherazade. Foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não, agora eu combinei com... Quando você me chamou para opinar. Não, chamei para você ser... Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. Nem eu, nem o Danilo, né? Não, vocês querem comprar uma estação de sócio, compra uma estação de televisão, aí faz a bagunça que vocês quiserem. Vai lá pro Tutinha, sabe quem é o Tutinha? Tutinha, ele sim, deixa. Meu ex-patrão. Mas ele deixa fazer uma... tá lá o Marcos Vila, não tá? Marco Antônio Vila, tá lá o Peixoto. José Valdo até que é quietinho. Mas o Marcos Vila, Antônio Vila, é o professor Vila? Tem o professor Vila. Se fosse ele, comprava agora na Páscoa um colete à prova de bala. Eu acho Você que já ouviu ele lá? Ele é a voz de uma multidão. Você já ouviu ele lá? Sim, nós somos colegas, sim. Gosto muito do vocês dois, hein? Meu Deus do céu, é cobre o veneno, hein? Caraca, e aí? A gente bota fé no que o Silvio faz? Mais ou menos. Cara, o Silvio gosta de ser polêmico no que ele conversa com as pessoas, né? Desde fingir que não sabe quem é a pessoa e ficar, como você chama? O que é que você faz mesmo? Com próprios funcionários do SBT, né? Mas essa história de falar que você só veio aqui com a sua beleza pra ler o TP... Gente, pelo amor de Dureza, Deus, não né? é o Jornal das Perninhas, ou é? Eu não sei se a lembrando gente dá que teve o Jornal das Perninhas, Eu não sei se a gente dá desconto pra idade ou se também daqui a pouco, né, a pessoa já usa a idade pra poder fazer de tudo, né? Falar o que quiser, Fala né? o que quiser, porque Mas isso isso daí pegou mal, realmente. É horrível. Foi além da brincadeira. Mas não é a primeira vez que acontece. Não é, gente. É Não um é? clássico do Silvio É isso aí. Santos mandar uma dessas.
Agora, tem outra questão nesse caso que a gente pode analisar, que é o seguinte: na hora que ele fala com o Gentili, depois em outro momento, que ele fala, para de falar de política que você me complica. Então, a gente volta naquele assunto de que há sim interferência política nos veículos de comunicação do Brasil, principalmente nas televisões. Sempre houve, né, gente? Então, isso Quer dizer que o pessoal vai muito... pra cima do Silvio. Porque o Danilo faz muitas piadas políticas, né? Aqui, eu nunca tinha contado esse negócio. Quando eu fui contratado pela RBS, um dos diretores disse o seguinte: olha aqui, você vem aqui para mostrar como é que a gente pode fazer uma oposição ao governo, ou algum governo, porque nós não fazemos oposição ao governo municipal, ao estadual e ao federal, que são de partidos diferentes. Porque nós sofremos da síndrome da concessão, que é um negócio que ataca todos os donos de televisão. A gente dorme achando, ou tenta dormir achando que eles vão tirar durante a madrugada a concessão. E a gente não consegue deixar de pensar nisso. O Silvio sabe que ele não comprou uma televisão, é uma concessão. Bom, também tivemos outros momentos bacanas nesse Troféu Imprensa. Aliás, o Silvio roubou a cena mais uma vez, né, Edgar? Porque o Troféu Imprensa é longo, né? Tem todos os jurados votando lá, Nelson Rubens, Sônia Abrão, aquela coisa. Mas o Silvio consegue, com o bom humor dele, apesar de algumas mancadas, ele consegue levar bem o programa, que teve 2 convidados da Globo, né? A Tata Werneck, que foi lá receber um prêmio, e também o momento mais esperado, que era o do Jô Soares, né? Foi receber vários troféus imprensa que ele recebeu durante esses anos como apresentador lá na Globo, e voltando, né, à casa onde ele começou a fazer esse tipo de programa de entrevistas, né? E aí, muito emocionado, o Jô Soares relembrou toda essa passagem e mostrou todo o carinho que ele tem pelo Silvio Santos. Agradeço muito a você que me reinventou, e você, claro, que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou num programa que ficou no ar 28 anos e que pode voltar a qualquer momento. Eu agradeci você no último programa dessa série na Globo, porque você é responsável por grande parte da minha vida profissional. Sem você, isso não teria acontecido. Você tem uma intuição de fera. Tudo que você me disse deu certo. E eu espero que continue sendo assim. Eu conto... Você é um dos meus amigos reais, porque às vezes o tempo afasta as pessoas, mas nunca afasta as verdadeiras amizades. Com a voz embargada ali, né? Visivelmente emocionado, desde né? o começo, desde a hora que ele entrou, ele tava super emocionado. Eu estive até rindo um pouco, brincando com ele. Foi bacana este momento. Sabe quem foi jurado também do Troféu Imprensa, Paulinha? Hugo Gloss. É da internet, né? O pessoal até criticou, mas o Hugo Gloss é especialista de televisão, mas ele fez bons comentários, ele entende muito, sim, eu adoro de o televisão, Gloss, mandou bem, mandou demais. muito melhor que alguns jurados que puxam o saco lá do Silvio Santos, puxam o saco do SBT, né? Elegeram ontem a Patrícia Bravanel de novo, a melhor apresentadora do país. O que, com todo respeito, né, a Patrícia, que tá começando, mas não é melhor que Eliana, por exemplo. Enfim, a Eliana, que participou ontem, recebeu um troféu, diz que está muito emocionado também com a gravidez dela. E outros prêmios. A Anitta ganhou como melhor cantora. Aliás, ontem eu pude assistir um show ao vivo da Anitta aqui na Avenida Paulista, né? Dentro de uma academia. Ela mandou um abraço pra mim. Melhor cantor, Luan Santana. Foi um uma hipertexto, promoção. assim? Foi uma promoção. Aqui da Paulista teve um show, surpresa. Cheio da autorreferência. Isso. Né? O Vinícius costuma fazer essas coisas. Melhor cantor, Luan Santana. Programa infantil, Bom Dia e Companhia. Programa de auditório, Silvio Santos sempre ganha, né? Humorístico, A Praça é Nossa. Programa jornalístico, Conexão Repórter. Telejornal, Jornal Nacional. Novela, Totalmente Demais. Programa de entrevista foi o Jô, ator Sérgio Guizé, atriz Marina Rui Barbosa e revelação Marília Mendonça. Falado, ó, quem entra nessa lista aí para um futuro Troféu Imprensa é a Tata Werneck. Ainda falando de televisão, ela estreia hoje pelo Multishow o programa Lady Night. Paulinha. Eu adorei esse nome, Lady Night. Pensando rápido aqui, acho que é o primeiro nesse formato, de programa de televisão, de late show, assim, né, no Brasil. Não é para uma mulher apresentar. Pra uma mulher, né? fora a Luciana Gimenez,
Ximenes, que a Tata Werneck citou em todas as entrevistas, dizendo que não vale porque o humor dela, ela não tá sabendo que ela tá fazendo humor, então não vale. Mas, teoricamente, seria aí pra bater com o que faz o Danilo Gentili no SBT, o Porchat na Record e o Adnet também num formato um pouco diferente, né, na Globo. Então a gente vai ter aí esse Late Show com a Tata Werneck. Já são 25 episódios gravados, Edgar, para a primeira temporada. Eles têm 40 minutos de duração. E hoje a estreia é com a Bruna Marquezine. Todo mundo sabe que ficou muito amiga da Tata Werneck e tal. Então vai ser o programa de estreia com a Bruna. Depois a gente vai ter Joelma, Sandy, Anitta, Maria Gadu, Celso Portiolli, Mr. Catra, Marcelo D2, Simone Silmara, Mariana Ximenes e o padre Fábio de Mello. Tudo isso nessa primeira temporada. E a segunda temporada, já tá confirmada. Então o programa prossegue aí para uma segunda temporada com outros convidados. O que ela promete de diferente? Além da entrevista, claro, que vai ter, quando for a atração musical, vai ter aquela parte musical. Sketches de humor. Os sketches de humor, pensados aí para cada convidado. Então, por exemplo, vai ter um que chama Meu Programa, Minhas Regras, que ela decide, a apresentadora, como é que vão ser feitas as perguntas e as respostas. Por exemplo, pode ser com a língua presa, na língua do P, sei lá, alguma coisa assim maluca, rimando. Aí vai ter um outro quadro que chama o especialista, que aí sai do convidado, ela vai trazer um especialista num assunto e vai fazer aquelas perguntas que ela é especialista, a Tata Werneck, aquelas perguntas nonsense, desconcertantes, para ver o que é que o especialista consegue responder. Vai ter um quadro chamado Infama também, que ela vai contar com outros humoristas para ajudar ali, o Daniel Furlan, o Felipe Gracindo e o Marco Gonçalves, que vai ser o seguinte, eles vão pegar declarações dos convidados e transformar em manchetes sensacionalistas mentirosas, assim, bem malucas. Acho que vai ser bastante engraçado. Aí vai ter outro que chama Fala Junto, um que chama Strip Nunca Pong. Esse foi o que eu fiquei mais curioso e não descobri. O que é que quer dizer? O quadro Strip Nunca Pong. Então a gente vai ter que acompanhar aí pra entender as maluquices da Tata Werneck, que tem um humor muito rápido, né? De tiradas realmente desconcertantes, e parece que essa vai ser a grande característica da entrevista. Quando ela desconcerta o convidado que não tá pronto nem um minuto pra responder sobre aquilo que ela perguntou, enfim. E parece que, enfim, as gravações foram muito legais. Isso é o que eles falam, não é, Edgar? Estaremos conferindo hoje, excepcionalmente às 23h15 no Multishow, mas o programa vai ser exibido de segunda a sexta às 10h30. Então só hoje, às 11h15 no Multishow. Tatá, que em breve nos cinemas fará par romântico com Cauã Raymond, ou seja, tá podendo. Agora 10h36, horário de Brasília. Vamos lá, meus queridos ouvintes, convido vocês todos a acompanharem esse papo que a gente vai levar agora com o nosso convidado aqui no Morning Show dessa segunda-feira, o escritor e jornalista Thales Guaraci. Falar de personagens históricos é sempre importante, mas falar da personagem retratada pelo Thales no seu mais recente trabalho, no seu mais recente livro, é algo que está na ordem do dia e é fundamental. Nesses tempos de discussões acaloradas sobre o assédio sexual, igualdade de gêneros e o papel da mulher na sociedade, vale muito a leitura desse livro aqui que o ouvinte e telespectador que nos acompanha pelo YouTube está vendo em minhas mãos. Olha aqui, ó. Anitta, um romance sobre a coragem em que o autor, aí no caso o Thales, olha a revolucionária Anitta Garibaldi pelos olhos do seu companheiro, Giuseppe Garibaldi. Thales, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente para esse bate-papo sobre esse assunto tão importante para a história do Brasil, inclusive. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. No começo do trabalho, Thales, você descreve aí, você retrata um episódio de assédio, né, à Anitta, né? E é uma obra que embora seja embasada em fatos da história brasileira, também tem o lado ficcional, né? Esse episódio realmente aconteceu? Sim, esse episódio aconteceu. Na verdade, foi mais do que assédio, foi uma tentativa de estupro. E a Anitta respondeu como ela respondia tudo, quase como um homem, né? Ela atacou o assediador, marcou a cara dele, e esse episódio realmente aconteceu e ele é contado no romance de forma ficcional.
Em que momento? Porque ela se casou muito jovem, né? Ela casou, acho que o primeiro casamento dela é aos 14 anos, né? A Anitta casou muito cedo. O pai dela morreu e a mãe queria que ela ajudasse em casa, casando, como se fazia naquela época, né? Ela tinha pouco mais que 14, 15 anos e casou-se com um sapateiro. E esse sapateiro desapareceu misteriosamente e ela aguardava novos tempos, porque aquele era um tempo de guerra, né? Os farroupilhas avançavam sobre o Brasil, que era um império, e a gente sabe hoje que isso não só mudou a vida dela, como mudou a própria história do Brasil e da Itália, e, enfim, e criou essa grande personagem que a gente hoje conhece tão pouco, né? Apesar de ser tão importante até para as mulheres hoje que defendem o feminismo e tal. Ela foi uma feminista muito antes do feminismo. Sim, e é curioso quando se fala, né, dos heróis brasileiros, né? Agora parece que é um movimento recente que existe para ela também figurar entre os heróis, assim, da história do Brasil, né? Eu acho que o momento é ótimo, né? Porque as mulheres reivindicam com razão, né, os seus direitos, a sua situação, a maneira de viver. E eu acho que a Anitta representa bem esses ideais das mulheres. Ela era uma pessoa que lutava pela liberdade, e era tanto a liberdade pessoal dela, como a liberdade também política, né? Naquela época ela estava ao lado dos republicanos, contra o império, a monarquia, e depois foi para a Itália com Garibaldi lutar pelos mesmos ideais. No Uruguai também eles enfrentaram uma guerra com a Argentina, e então ela é heroína, né, de 3 países praticamente. Ô Thales, nas suas pesquisas, qual foi o fato ou o traço de personalidade da Anitta que mais te surpreendeu? É a coragem, é impressionante como ela usava algo. A gente sabe que o direito é uma coisa que existe, mas é preciso defender o direito, né? É o caso das mulheres. As mulheres têm os seus direitos, mas é preciso que haja a defesa do direito. E ela fazia isso como um homem, ela não pensava em si mesma como mulher, ela simplesmente fazia as coisas. Existe, por exemplo, e mais, ela não apenas era reconhecida pelos homens como igual, como era uma liderança. Existe um episódio muito conhecido que está no romance também, quando eles estão se retirando para o Rio Grande do Sul, depois de Laguna, eles encontram um exército muito maior do Império à frente, e os homens, o exército tende a recuar, eles começam a querer fugir, e a Anitta se atira sozinha sobre o inimigo, e eles são obrigados a ir atrás dela, porque senão ela vai morrer. Então ela leva o exército dessa forma à vitória, né, com pesadas perdas e tal, mas ela agia como uma liderança, ela não se comportava como uma mulher que estava lá pedindo um favor para estar junto dos soldados. Ela era a primeira a atirar, a participar da luta. Então acho que essa mentalidade, que talvez sirva muito como exemplo para hoje, né? Acho que o direito você exerce, você não apenas reivindica. A gente fala muito de relação abusiva, hoje até aqui a gente vai comentar o caso do Big Brother, lá do Marcos e da Emily, né? Mas e como é que era a relação do Garibaldi e da Anitta? O que a gente tem para aprender dessa relação? Duas personalidades fortíssimas. Bom, essa é, para mim, na verdade, o grande mistério que me fez escrever este livro. Eu até estive na casa do Garibaldi, início, onde ele nasceu, estive nos lugares onde eles foram, me interessei, porque, para mim, o Garibaldi é o personagem mais fascinante da história da humanidade. Ele não era apenas um general, ele era o primeiro a se atirar às batalhas. Ninguém sabe como ele morreu de velho aos 74 anos de idade, nem ele mesmo sabia. Era a coisa mais improvável do mundo. E ele era mais heróico do que o Napoleão, porque ele teve a chance de ser rei e renunciou ao reinado. Entregou ao Vitório Emanuel a possibilidade de ser rei. Então, eu acho que esse homem, o que seria o maior homem desse... Quem é a mulher que fascinaria um homem como esse? E, na minha visão, o que eu entendi depois de viver essa experiência, de escrever esse livro, foi que, na verdade, ele achava que ela era melhor do que ele, né? Então, é que ela morreu cedo, né? Justamente até por causa disso. Que idade? A Anitta morreu, ela tinha 30 e poucos anos. Então, você sabe que ela é muito jovem. A história dela, o livro se concentra no período de 1835, que ela tinha 14, 15 anos, e acaba em 1849, que é o ano da morte dela, embora tenha alguma coisa ainda depois, né? Porque eu vejo que ela foi tão importante para o Garibaldi que ele nem falava dela. E as coisas que aconteceram entre eles eram tão graves, tão pesadas, dramáticas, muitas vezes, que ele também se recusava a dar entrevistas. Ele deu uma entrevista ao Alexandre Dumas, né, o grande escritor, e que fez um livro de memórias do Garibaldi, e ele se recusa a falar da Anitta.
Não porque ela não fosse importante, mas ela era tão importante que ele tinha coisas que ele não podia falar. Então ele diz, infelizmente sobre isso eu não posso falar. E era nesses silêncios que você sentia a necessidade de romancear também a história, não ser só fatos verídicos e verificados? Então, porque é uma história de amor e eu queria entender como é que você, sendo um homem aventureiro e que se lança a grandes aventuras e está sempre... Qual companheira serve para você? E o Garibaldi teve muitas mulheres antes da Anitta, mas ela, mesmo com criança, às vezes grávida, né? E ela morreu grávida, né? Grávida de 6 meses, fugindo do exército inimigo junto com o Garibaldi. Então, isso na Itália. Então, eu acho que essa relação, para mim, que era o mais importante, na verdade, é o assunto principal do romance, que é onde você entra não apenas nos fatos históricos, aquilo que você aprende, aquilo que você consegue entender e por que a história mudou e como é que um personagem, um indivíduo, consegue transformar a história, mas também nos sentimentos, aquilo que te leva, o teu impulso, aquilo que te leva para frente, né? Que te entusiasma e faz com que você realmente faça grandes coisas. Agora, fala, Anne, pode falar. Eu lembro que a gente teve aqui no Brasil uma leitura que foi A Casa das Sete Mulheres e pincelou um pouco o episódio ali da Revolução Farroupilha e tocou muito en passant, né, na Anitta, no Garibaldi, mas aí era realmente romanceado. Você chegou a ver, a ler ou não? Bom, o Garibaldi era um mercenário, ele era um exilado italiano, ele é condenado à morte na Itália e veio para o Brasil por causa disso. Ele se aliou aos Farroupilhas porque ele simpatizava com a causa republicana, como simpatizava com os republicanos na Itália, que tentavam reconstruir a Itália. E a Anitta se juntou a essa luta quando ele entrou em Laguna, junto com os Farroupilhas. Essa é a participação que ela teve. Lutou ao lado dos Farroupilhas até que eles foram derrotados e eles foram obrigados a se exilar no Uruguai, onde ela teve filhos e também participou da guerra lá. Então, na verdade, a participação dela na Revolução Farroupilha foi importante, mas terminou em derrota, né? E existe, de fato, muito pouca literatura brasileira ficcional que trata da história do Brasil. Então, acho que esse é um esforço que eu também tenho tentado fazer. E essa guerra durou 10 anos, né? Sim, durou 10 anos. Passou um estado. Mas eu acho que ela plantou algumas sementes, inclusive, né, essa ideia da liberdade, da luta contra... Não era só o império, a monarquia, era a escravidão. Quer dizer, havia uma série de ideais republicanos que são válidos e que levou-se muito tempo no Brasil para conquistar. Ô Thales, nessa tua pesquisa, qual você acha que era o perfil psicológico que movia esse ímpeto revolucionário da Anitta? Mais intimamente falando, porque ela casou-se aos 14, foi abandonada com 17, já estava com o Giuseppe, segundo consta aí, porque ele já a observava da Laguna ali, né, de Laguna, que é a cidade, pela luneta. E quando aportou, já foi direto a cair na casa dela e disse que teve uma impressão e um amor à primeira vista. Pois é, você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito. Você vê onde levou esse amor à primeira vista, porque daí foram, inclusive, dela chegou ao ponto de ser considerada a heroína de dois mundos, né? Então, eu acho que talvez o Garibaldi no início tenha ficado com a Anitta como ele ficou com outras mulheres, só que logo eles perceberam que ela era diferente. Opa! Eles foram para os barcos, porque ele era o chefe de uma pequena esquadra que os Farroupilhas tinham, que estava na Laguna. Ela foi para o barco. E você sabe que mulher em barco tem aquela coisa do marinheiro, né? Diz que mulher em barco dá azar. Pelo menos antigamente se dizia isso. E ela não queria nem saber. Ela foi para lá, lutou com eles dentro dos barcos e eles perceberam que ela era diferente. Então, não, mas a minha pergunta vai no sentido de procurar saber de você, através das suas pesquisas. Pode ter surgido em algum momento que você definiu algo que fosse além, por exemplo, de uma repressão familiar, onde a pessoa pode, por algum motivo, querer se lançar ao mundo, ou porque é uma situação, uma circunstância difícil ali, naquela... O que é? Século XVIII isso? Mas né? olha, não é só o fato dela ser mulher. Ela era mulher numa cidade pequena, muitos irmãos, desconhecida, com muitos irmãos, bonita, pobre.
fisicamente? Ela nem era tão bonita. A gente tem pouco registro sobre isso, né? Não tinha pouco, fotografia. Existem imagens que a gente hoje considera que são mais ou menos fiéis. Ela nem era uma mulher muito bonita, mas certamente ela tinha uma energia fascinante. E o Garibaldi certamente foi atraído por ela. Primeiro, à primeira vista, o que se vê é isso, né? Só que eu acho que a personalidade dela é que era o principal. E o que levava ela, a sua pergunta, acho que era o sentimento, o desejo da liberdade que todo mundo tem, homens e mulheres. Só que ela exercia isso ao pé da letra, até o extremo. Ela não se importava com a vida. Tem momentos na vida da Anitta que são assombrosos. Por exemplo, quando ela deixa os filhos com desconhecidos em Nice e viaja pela Itália debaixo de cartas de um carro de correio escondida para chegar em Roma e combater. Ela abandona os filhos, até porque ela acha que se eles perderem a guerra, todo mundo vai morrer. Então a única alternativa que ela tem é deixar os filhos com desconhecidos para que eles não possam ser encontrados. Ela mesma não deixar traços disso, onde deixou os filhos, e vai lutar com o Garibaldi. Quer dizer, acho que essa coragem, esse poder de decisão é que faz a diferença. Acho que isso transforma uma pessoa qualquer, numa cidade comum, casado com um sapateiro, num personagem não só nacional, um personagem que ultrapassa a fronteira e o seu tempo, né? Vamos lá, Augusto, você tem um outro trabalho, você também é autor do livro A Conquista do Brasil, 1500 a 1600, e retrata ali o primeiro século do Brasil, né? Como o Brasil se deu na sua formação lá, e quebra vários mitos com relação, né, ao que aprendemos na história, nos livros de história e tal, né? Agora, eu queria te perguntar primeiro o seguinte: muito se diz de que o Brasil é tão corrupto assim em sua classe política porque nós somos um país na sua origem, no seu primórdio, saqueado, né? Eu queria saber se você confirma isso, se isso é fruto dessa formação colonial do Brasil. Olha, tem muita gente que já leu A Conquista do Brasil, e muita gente vem me falar assim, olha, depois de ler esse livro, eu comecei a me sentir mal. Esse livro me fez mal. Por quê? Porque é como você fazer uma regressão, né? Aquela regressão do psicanalista. Você vai na sua primeira infância para tentar entender os problemas, aqueles problemas que você não consegue se livrar deles, e você também não entende porquê e não sabe o que fazer. Então a gente vê que, na verdade, os nossos problemas hoje, eles são antigos, eles estão tão dentro da gente que a gente nem enxerga. Por exemplo, quanto tem de índio dentro do brasileiro, né? O índio é um sujeito que não vê chefe, né? Não respeita a chefia, ele tem um comportamento... Não tem horário. E a gente parece que esqueceu que o índio faz parte do nosso DNA, mas ele está no nosso DNA, né? Então, assim, você começa a voltar para trás e entender que a corrupção não é de hoje, e ela não vai acabar assim tão fácil, porque ela está na sociedade brasileira. Então, é um jeito de fazer as coisas, e o espírito selvagem, né? O índio só aceitava, por exemplo, a vitória, porque eles iam para a guerra. E todo mundo pergunta assim, por que o brasileiro, por exemplo, no futebol, só aceita ser campeão? Não gosta de ser vice, não serve para nada. Então, se você olha para trás, você vê o índio, ele ia para a guerra, ele só podia morrer ou ganhar, porque não existia prisioneiro, os prisioneiros eram devorados. Na mentalidade indígena, só existe a vitória. E isso começou a se perpetuar na sociedade brasileira. No Brasil, você só pode ganhar, ser vice não serve, porque senão você é comido. Então, a gente acaba perdendo a origem das coisas, não entende o motivo, né? E o brasileiro é assim. E como é que vamos mudar? Então, assim, para você entender, você tem que estudar um pouquinho a história e começar a educar as pessoas para dizer, olha, não é bem assim, mudou, né? Mas isso aí leva tempo. Tem continuidade o livro? Vai ter continuidade? Agora vendo Lava Jato? Sim, o livro foi tão bem que a Editora Planeta me encomendou fazer a continuação. Agora eu estou escrevendo 1600, 1700. Tá chegando. Tá muito interessante também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa história do índio de ganhar ou ganhar, né? E eu lembrei de um livro da Svetlana Alexievich, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A narrativa dela é a seguinte: ela foi ouvir mulheres que lutaram na Segunda Guerra, e porque as pessoas não sabem, mas os exércitos tinham mulheres. Lutaram junto às tropas. Junto às tropas, né? E as pessoas não sabem, mas todos os exércitos tinham mulheres, né? Só que não se contam essas histórias, e ela foi ouvir essas narrativas.
E as narrativas dos homens sempre são narrativas sobre vencedores e perdedores, né? As narrativas de mulheres são narrativas de cotidiano. Ou seja, eu tava lá na guerra e peguei piolho, eu tava lá na guerra e tive que matar meu filho, porque era menos pior matar meu filho do que ter que ouvi-lo todo dia passando fome, né? Pedindo comida que eu não ia saber quando dar, ou vendo aquela situação do dia a dia, né? do sofrimento, da dor. Eram narrativas de pormenores. Eu quero saber se, ao você ir atrás da história da Anitta, procurar isso te ajudou a ter um olhar da guerra e da história de pormenores, esse olhar diferente da história. Sim, quando você escreve um romance, você tem que ser o personagem, né? Para que ele faça sentido. Se você não age, não pensa como ele, a história não se desenvolve direito. Então você, na verdade, tem que entender como ela pensa, como ela sente. Você tem que ser mulher nesse momento, né? Então, eu acho que a Anitta se sentia próxima da guerra. Essa era a diferença. A guerra tem muita importância, sim. Eu concordo com você em relação ao comportamento. Você vê, por exemplo, em Israel, que é um estado militarizado, as mulheres vão para o exército tanto quanto os homens. E quem esteve lá, como eu, por exemplo, sabe que as mulheres têm um comportamento bastante diferente, inclusive no trato com os homens. Elas te tratam como se fossem homens, te tratam de um jeito igual, você não percebe a diferença. Inclusive assediam homens como talvez homens assediariam mulheres, da mesma forma. Então, eu acho que essa postura, né, é o que faz com que elas realmente sejam iguais, e isso se dá muito no exército, porque no exército não tem diferença, soldado e soldado, não interessa supostamente o sexo. A Anitta era raridade, a maioria das mulheres eram achinas, quer dizer, as prostitutas que seguiam o exército, né, prestando serviços para os soldados ali, né, e eram formados por homens. A guerra na Farroupilha e as guerras no Rio Grande do Sul especialmente eram muito cruéis. Os lanceiros, eles matavam os inimigos, não havia prisioneiros. Era um costume que eles tinham aprendido dos argentinos. E escalpelavam os mortos. Então, era uma guerra muito dura, onde não se imaginava uma mulher. A Anitta viu companheiros dela serem prisioneiros e serem degolados na frente dela, né? Então, eu acho que essa guerra cruel, selvagem, como teve no Brasil, e a gente muitas vezes esconde, escamoteia, porque o Brasil teve o tempo todo. O Brasil é o país do futebol, carnaval, não sei o quê, mas não é isso, né? Aqui já aconteceu coisa terrível. E a gente acaba jogando isso para baixo do tapete. Acho que esse trabalho ajuda a gente a enxergar melhor um pouco o que nós somos, porque se a gente precisa mudar hoje, e a gente precisa mudar, não, Augusto? Claro. A gente tem que entender por que a gente é assim. Tá certo, queria agradecer ao escritor, jornalista Thales Guaraci, conversando com a gente nessa manhã de segunda, abrindo a semana aqui no Morning Show. E lembrar o ouvinte que tudo que a gente conversou é parte do que você vai encontrar no conteúdo deste livro aqui que você está vendo, quem nos acompanha pelo YouTube, tá vendo em minhas mãos, Anitta, um romance sobre a coragem. Lançamento oficial, qual é a programação? Agora, quarta-feira, dia 12, na Saraiva do Pátio Higienópolis, estarei lá para quem quiser ganhar um autógrafo, um abraço, um bate-papo, e os amigos também estão convidados. Boa, obrigado, Thales. Obrigado. Um abraço para você, viu? Eu agradeço. Vamos lá, Paulinha, antes da gente fechar aqui esse bloco, tem uma dica, é aquele momento da promoção que eu quero ganhar, ou ser convidada para acompanhar alguém que ganhe. A To Go Travel e a Turismo de Los Angeles levam você e mais um acompanhante com tudo pago para a capital do cinema. Isso mesmo, Ed. Você e seu acompanhante curtindo o melhor de Los Angeles sem pagar nada. Olha que delícia. Para ganhar a viagem dos sonhos é fácil. Acesse togotravel.com.br e cadastre-se. Boa sorte! Ou boa viagem, e eu estou disponível para acompanhá-lo, caso, sei lá, você queira que eu seja sua acompanhante. Tá dando uma escalada Essa nos sou ouvintes. eu. Tá pois bom, 11 em ponto, horário de Brasília. De volta com o Morning Show, vamos lá, nossa hashtag aí, Paulinha. Hashtag Tradiça JP Morning Show. Em algum momento já estivemos entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. Então eu peço força para esse Morning Squad. Tá rolando aqui uma votação paralela para o presidente do Morning Squad e a gente só tem um candidato até agora. Então, por favor, movimentem essa hashtag. E muita gente querendo esse livro, Edgar. Este livro de Thales Guaraci. Vamos incluí-lo, então.
Vai incluir? Vamos. Então aqui no Twitter, vamos levantar essa tag, galera, pro livro aí. ir junto com a camiseta do Morning. Se voltarmos aos TTs, a gente coloca esse livro do Thales Guaraci, que estava conversando com a gente agora. Anitta, um romance sobre a coragem. Vamos lá, vamos finalmente falar do BBB, Vini? Tá pronto ou não? O negócio tá bravo. Olha, ontem foi dia de paredão, né? O final de semana Globo foi marcado. apoia a violência. Então, mas foi marcado por atos repulsivos. É inegável o que esse sujeito fez ali, né? Coagindo a menina, pressionando ela contra a parede. É a 17ª edição do BBB e pro bem e pro mal já virou uma edição histórica do programa, hein, Vini? Pro mal. Esse BBB ele vai ficar marcado, mas Mais vai ficar pro mal, marcado né? como um BBB do mal, um Mais BBB pro mal. pesado. Pesadão. Porque o BBB é o que é? Um programa de entretenimento que tem a missão de divertir o público que gosta, né? Desse tipo de reality de Mas é meio confinamento. sórdido, né? Que é ficar observando as pessoas ali, meio que nunca é uma situação legal, nunca é sempre legal. Só que esse BBB, principalmente nas últimas 2 semanas, tá tenso, tá um clima pesado, hostil entre os participantes lá, desde aquela história do Ilmar, né, com a Emily, questão do verme, né, as discussões. E agora tá ficando escancarada uma relação extremamente abusiva do Marcos com a Emily, né? Já passou do ponto das discussões, já passou do ponto até das físico, DRs, né? E agora já tá se tornando até físico, como você disse, Paulinha. O Marcos chegou a agarrar a Emily à força, apertar o pulso dela. Ela mesmo disse que Marcos, você tá me beliscando, você tá me machucando. Jogou ela num canto também, né? Então, não é a gente que tá cogitando que isso possa ter acontecido. Não, a própria Emily falou isso durante o programa e falou para o Marcos, né? Tudo aconteceu durante uma festa, depois de uma formação de paredão, que o Marcos foi para o paredão com a Marinalva, e ele achou que a Emily deveria parar de falar com a Ieda, que é a senhora de 70 anos que está no programa, porque a Ieda faz mal para o relacionamento dos dois. E aí começou uma discussão, ele começou a beber um pouco, se alterar um pouco, até o momento que ele coloca, né, o dedo mais uma vez na cara da Emily, só que dessa vez até encostando na cara dela, e foi totalmente intimidador o que ele fez. A gente pode até ouvir a sonora desse momento, Edgar. Presta atenção! Presta atenção! Você só está comigo! Presta atenção! Só um pouquinho! Você só está comigo porque eu quero que você ganhe, é isso? Emily, não. Presta atenção, Emily. Não é isso. Presta atenção. Não. Presta atenção, é Emily. Não presta atenção. Emily, é a tua Emily, presta atenção. É a tua presta atenção, Emily. Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Quem acha, Emily? É o público. Pois é, e aí depois deste momento, na madrugada do sábado pro domingo, né? O público já começou a pedir a expulsão do Marcos do programa. E a Globo deveria ter expulsado o Marcos do programa. Então, mas qual que é o comunicado oficial? Qual é o Globo comunicado? Perdeu a oportunidade. O que a Globo fez? Então, a gente tem a sonora também do Thiago Leifert, Edgar. Ele diz que eles apenas se preocupam com o casal e que deu a oportunidade da Emily se pronunciar se ela queria ou não a expulsão do Marcos. Vamos ver. O BBB é um jogo, é um programa de entretenimento que espelha a vida real. O que nós vimos hoje acontece no mundo real, porém sem as câmeras, né? Uma discussão como o que aconteceu hoje pode levar a uma agressão física, e isso não é admissível, nem no programa, nem na vida real. O Big Brother está preparado para interferir e proteger os participantes. Mesmo assim, hoje, no início da noite, conversamos separadamente com Emily e Marcos. Dissemos a eles que o comportamento do casal nos preocupa e preocupa vocês. Conversamos primeiro com o Marcos, que foi alertado sobre o seu comportamento e sobre as regras do programa. Depois a gente falou com a Emily e a gente reforçou o que é óbvio. Ela pode e deve procurar a produção do programa a qualquer momento para denúncias e reclamações. Então assim, deixaram nas mãos da Emily, da menina, né? Que apesar de todos os seus defeitos, de todas as características dela, que a gente também reprova aqui, né? Não merecia estar passando por isso, né? Tá sendo coagida dessa forma que ela está sendo. Mas aí tá errado, jogar na mão da menina tá errado. Aí A lei do programa não. é claro, se houve regra, agressão, qualquer pessoa, se um cara agride um cara, já aconteceu.
tem que tirar a pessoa Tem que do tirar, programa. tem que tirar. O cara é desclassificado, ele tá indo Ana contra... Paula- Realmente é um jogo, Ana e Paula ele foi seria por menos ano desclassificado. passado, gente. Essa Pois é a questão. A gente já falou aqui mais de uma vez, inclusive quando a gente foi falar do caso do cantor Vitor Chaves, o que mudou com a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, a grande mudança da lei é que quando, mesmo que a mulher retire a denúncia ou não faça a denúncia, se um vizinho viu, se um parente viu e denunciou... Ela pode seguir, né? Pode seguir a denúncia. Por quê? Porque a vítima, muitas vezes, não tem coragem, não consegue enxergar, ela está tão envolvida naquela situação que ela não consegue fazer a denúncia, ela não consegue seguir adiante. Sim. Eu não sei qual é a diferença de idade deste casal. Mas ele tem 40, ela tem 20 e pouco, acho. Exatamente. Ou seja, ela é muito jovem, ela está numa situação de exposição midiática tremenda, né? Numa situação de fragilidade. Gente, um monte de gente está julgando a menina, dizendo, mas ela tá lá por dinheiro, ela tá fazendo isso porque quer, ela tá fazendo isso, ela se deixa levar pela situação. Gente, não é assim. Uma relação abusiva, uma das características da relação abusiva é justamente essa. Você não consegue se desfazer, é muito difícil se desfazer daquele universo, né? Lembrem do que o Contardo nos falou aqui, o mais difícil de uma relação não é entrar, é sair. Quando ela é abusiva, então, é mais simples do que isso. O Thiago falou que é um jogo, gente. Tudo que eu vejo Foi contra a aqui, regra, tem que sair. Até agora eu não vi nada de agradável na relação entre os dois. Eu não sei por que ela não pede pro cara sair. Porque ela tá envolvida. Aí é um problema dela. Mas tô falando envolvida assim, a Globo em quê? está Não, conduzindo em quê? um jogo. Mas, Thiago ô, Leifert não falou? Paulinha, mas o que aconteceu de bom pra ela querer ficar Ela com tá ele? apaixonada, sei lá, é um problema dela. Ela tem, essas coisas o problema são- é dela, e eu não sei. Isso eu não acho que nem Ela coitada. tem a oportunidade, espera um pouquinho, não vamos desviar do essencial. Ela tem a oportunidade de se livrar desse cara. Mas se ela não consegue, emocionalmente, sei lá por quê. Aí ela se expõe a levar uma porrada. Se tá se expondo, só que o programa deveria garantir a devia. segurança, Mas é porque por o programa isso que não você pode tem um agredir a sistema, pessoa. Augusto. Por de mais, proteção. por mais sórdido que possa parecer, eu não sei. Tentando aqui vislumbrar o que poderia passar na cabeça dela de por que ela não tirou ele do programa. Porque aí, aos olhos da audiência e de uma parcela que, inclusive, não viu nada demais no que esse sujeito fez, poderia ir contra ela. Agora, a Ellen tocou num ponto que tudo bem, é jogo, é brincadeira, tem regra e a Globo deveria tomar as rédeas disso e Deveria dizer tirar o que ele. fazer. Agora, a Globo esse tem o Ministério Público vendo esse programa, tem uma série de isso sistema não é caso protegendo. pro Ministério Público. Isso é um caso para ser resolvido pelas isso tá- regras isso do tá- programa. Não, mas do isso tá- jogo, mas tira isso o cara, sendo exposto ao Estado, gente. É um caso abusivo, é um caso de violência, Sabe está por sendo que ela não exposto. denunciou? Porque não convém a ela como candidata. Eu Então, não acho que é isso, Augusto. Eu não acho que é isso, não. Eu pensei não por esse acho lado que é isso. É louco, mas Eu se acho que é uma for isso, opção, é eu uma acho que é uma coisa, opção. bizarra, mas Quem pode sabe ser ela lá. tá jogando as últimas consequências, na verdade. Eu não acho né? que é isso, não, gente. Eu acho que a gente não pode julgar. Mas posso falar, é muito errado jogar na conta dela. É assim, não é um jogo, o Thiago falou, é um jogo. É um jogo, beleza. Pode agredir alguém no jogo? Não pode. pode. Ele agrediu ela? Mas é um tipo de agressão que é uma assédio moral em cima dela, que não é agressão física. Mas ele agrediu fisicamente. Ele agrediu fisicamente, ele segurou a mão dela. Forte, Ela tava com sim. roxo outro dia também, que falaram, o que é isso? Ah, foi o Marcos que me deu um apertão. Então, Sim, se mas ele não foi, fez... vai, explícito, não foi um tapa, não foi um soco, não foi um Nossa, Ed, chute. mas ele tá chacoalhando a menina, colocando ela num canto, enfiando a mão no nariz, Não, assim, eu ó, não na cara tô- dela. eu não Você tô vai esperar o quê? diminuindo Sai uma porrada? Não tô diminuindo a ação dele pra cima É dela. isso, é um jogo, não pode Eu tô agredir. só dizendo que Não tem pode. aí uma Isso não é agressão que justifique, não. Tem uma a sutileza saída. no O que é, apertão então? que você... Se ele der um soco na cara Pelas dela. regras não é sim, Arcon, Agressão é sim. física é. Dedo Pelas na cara não é, regras- senão Não, muitos já mas ele teriam segurou sido... a mão dela, assim, ó. Segurou Ela falou, você tá sim. machucando a minha mão, por exemplo. Agarrou ela Não sem tô ela... falando, eu sei que teve agressão. Tô falando que colocar o dedo na cara... Não, dedo na cara não. Não tá nas Não regras. configura Olha, o cara vai, como- não configura, Mas tem senão que ir às muitos vias já de teriam fato, sido como falam. eliminados Tem que por conta sair disso. na mão, só que ele segurou a mão da Mas é que menina. fica Aí claro, sim, não aí sim. pode. Principalmente nessa última do dedo na cara, ficou claro que se não tivesse câmeras, poderia ter ido pra uma agressão. E depois a Marinalva chega e meio que assustada e aí que ele recua um pouco. Então assim, a Globo teria que ter percebido isso e ter tirado o cara do programa. Agora, ele tava no paredão e não saiu, né? Aí que é o problema, né? A Globo Pois é. não tirou e o público Que é também não isso? tirou. Também não mesmo tirou, e não sabendo foi de por tudo. pouco. Marinalva saiu, Edgar, com 77% dos votos. Então. Quer dizer, as pessoas não querem que ele saia. É. Marinalva, Aí que que era... tá. As pessoas que votam. Aí que tá o negócio. Marinalva, a primeira participante com uma deficiência É um física a caso participar do clássico BBB, que né? todo mundo tá errado.
Todo mundo. A Globo, ela, o público tá alimentando e essa relação também. Vamos adiante aí. Complicado. Tem mais uma pra gente ouvir? É o seguinte, né, Edgar? Muita gente que não assiste o programa começou a comentar também, né? Porque dada a repercussão nas redes sociais, extrapolou realmente. E a Luana Piovani, no Twitter, ela divulgou um vídeo também. No canal dela do YouTube. Também, relembrando alguns casos, né? Falando assim, gente, inclusive não sei por que vocês estão assustados assim, porque, olha, Garrincha agredia a Elza Soares e é lembrado hoje como ídolo, né? Foi relembrando alguns casos e relembrou o próprio caso dela, que foi agredida pelo Dado Dolabella e depois ele ganhou a Fazenda. Vamos ver. Dado Dolabella enfiou a mão na minha cara, eu fui pro mundo inteiro contar, 6 meses depois ele ganhou 2 milhões na Fazenda, votados pelo telefone, pelas pessoas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós escolhemos essas pessoas, nós escolhemos essa realidade. Por quê? Porque as pessoas se calam, porque as pessoas não falam, porque as pessoas falam e as outras fingem que não escutaram. E como poucas falam, quando uma falou, morreu, fica um tempão naquela inércia de ninguém falar nada, aquele silêncio, como se tudo estivesse bem. Tá aí. Pois é. E o Dado Dolabella, de fato, ganhou a Fazenda por voto popular. E o Marcos ficou ontem por voto popular também. Agora, é muito louco, porque você vai no Twitter, parece que o cara é o demônio e todo mundo quer que ele saia. E aí, na votação, isso não acontece. Não representa Quer a dizer, votação, quem né? vota não é quem impressiona. comenta na internet. Isso fica muito claro. Olha, o perfil no Twitter de alguns participantes que ainda estão na casa, né, da Ieda, da Vivian, disseram que ligaram pra Globo, exigindo, né, uma postura da Globo que expulsasse o Marcos, mas a Globo convenceu eles, não, calma, a gente tá conversando, a gente tá tomando as medidas necessárias, né, a própria irmã da Emily, que é a Mayla, né, a irmã que o pai gêmea, ia falar falou que com o pai a Globo. também se preocupou. Mas enfim, o jogo que segue agora... Mas você acha que a Globo termina... tá fazendo isso pra manter a audiência? Porque o Marcos da audiência... É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade. Porque se fica só a Emily na casa lá também... Não... Acaba o jogo, meio que acaba o que dá a graça do programa é a relação deles, não desta forma, né? Todo que tá mundo quer sendo ver agora. sangue, tragédia. Agora, sangue, se a Emily atrocidade. ganhar, vamos número. lembrar que uma coisa mais leve vai acontecer aqui nesse programa, que é o Vini ser tatuado. Mas aí é um problema o seguinte, gente. Eu tô até acompanhando aqui muitas pessoas mandando mensagem falando que, dado tudo isso que aconteceu, a gente tem que cancelar essa aposta. Não tem como cancelar. Cancelar Como a assim? Corta a palavra dele. Como... Corta a palavra dele. Porque, sabe, muito... Vai ter tatuagem se a Emily vencer. Você tá doido, pô? A única coisa mais certa do que o próprio vencedor do BBB, meu, é essa tatuagem que você vai fazer, pô. Olha aqui, Paulinha, a diretora, ainda né, nesse assunto, tá, a diretora da cinebiografia do Cazuza, sobre o Cazuza, Sandra Werneck, discute a violência contra a mulher em sua nova obra, um documentário batizado, né, com o lema, né, da campanha Mexeu com uma, mexeu com todas. Então, aí você pode Traz falar, os detalhes aí pra nossa, será gente. que já vai ter desse caso, José Maier? No caso, não vai, entendeu, Ed? É que ficou muito marcado, né, com esse caso do José Maier. Essa frase, mas na verdade é uma frase comum em manifestações, em defesa dos direitos das mulheres, contra a agressão. Então, a diretora, a Sandra, ela tinha visto essa frase numa das manifestações que estão retratadas no documentário, Mexeu com todas, e aí ela usou como título. Mas não tem a ver especificamente com o caso do José Maier, mas com alguns outros bastante conhecidos, como, por exemplo, o que aconteceu com a Luísa Brunet, com a nadadora Joana Maranhão, com a Clara Verbuck, escritora, e também com a bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, que é exatamente, né, o nome da lei que deixou mais dura aí a punição contra a violência doméstica, né, contra as mulheres. Então, o documentário alterna esses depoimentos com imagens de manifestações e parece que traz ali também o que aconteceu depois dessa agressão, como que essas mulheres seguem vivendo com essas memórias. A estreia acontece na 22ª edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade. Então a gente tem no dia 19 no Rio e depois no dia 20 em São Paulo. Só que depois o documentário vai ser exibido em maio no canal Curta. Se vocês quiserem saber como assistir a esse canal, tem diversas opções aí nas TVs a cabo. Entrem no meu blog que eu coloquei lá direitinho para vocês conseguirem acompanhar. jp.com.br/Paula Carvalho. Tem também o trailer para vocês assistirem desse documentário da Sandra Werneck. Mexeu com uma, mexeu com todas.
Ok, vamos falar agora do noticiário internacional. O presidente do Egito declarou estado de emergência no país por 3 meses. A decisão de Abdul Fattah al-Sisi foi tomada após as explosões que mataram cerca de 50 pessoas em 2 igrejas cristãs de tradição copta. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do massacre, que deixou mais de 100 feridos. Ellen, tem uma visita do Papa aí programada nos próximos dias. Será que essa visita corre o risco de ser cancelada? Não é exatamente um momento bom, hein? Na verdade, sim, é um momento que vai deixar ainda mais alerta, né? A questão de segurança no país, mas é um momento fundamental para essa visita, sobretudo porque o Papa Francisco tem uma ação. Ele tem uma ação muito diplomática, né? O Papa Francisco faz essa ação assim diplomática e isso ajuda a dar uma visibilidade para os católicos que vivem no Egito, que vivem uma situação muito ruim, Edgar. Eles são 10% da população do Egito e eles não têm nem 2% de representação no parlamento do Egito. Eles são fortemente perseguidos lá, sobretudo depois que o Mohamed Morsi caiu do governo. Aí a gente diz assim, mas o Morsi era um ditador, era ruim. Era, mas esses governos totalitários ali do Oriente Médio, eles tendem a proteger a população católica. É o caso do Bashar al-Assad na Síria, era o caso do Saddam Hussein no Iraque. Eles protegiam os católicos. Depois que o Morsi caiu e o Sisi foi eleito, os católicos ficaram ao léu, assim, eles ficaram sem total proteção e começou a aumentar a perseguição aos católicos no Egito. Eles começaram a sofrer muito mais perseguição, assassinatos, e ontem, né, nessas 2 explosões que foram reivindicadas pelo Estado Islâmico, que a gente tem até agora contabilizados 49 mortos aí e mais de 100 feridos, foi justamente um reflexo disso, porque eles não têm representação política praticamente, não têm força política. O presidente eleito Sisi foi apoiado pelos católicos, prometendo dar a eles mais voz, mas não cumpriu isso, né? Até para poder refazer essas 2 igrejas que foram destruídas, vai ser preciso uma voz, né, decisões políticas, e isso não acontece. Então eles estão muito abandonados, estão sofrendo sérias perseguições, e talvez a visita do Papa Francisco possa dar visibilidade para este grupo. Foi um reflexo disso que aconteceu ontem, mas mais do que qualquer outra coisa, foi um grande reflexo e um marco da intolerância religiosa, né? Que a gente está vivendo, assim, é um marco triste da intolerância religiosa. E o Papa deve ir porque a grande vitória do terrorista, ela se consuma quando altera a tua rotina. É silenciar. Altera o teu calendário, então ele tem que ir. Por nessa argumentação continua, implacável, porque ele, na verdade, pode ser um momento perigoso, com a questão da integridade física, outras coisas poderiam acontecer, mas é tudo o que eles querem, portanto seria uma ação também afirmativa, né, e diplomática do Papa. Que tempos, hein? Nossa, a situação tá complicada no Egito, Síria, a gente, né, trouxe no noticiário toda a semana passada, a situação é gravíssima por lá também, ainda bem que tem gente boa querendo fazer coisa boa, ajudar o mundo, né, e o que a gente vai falar agora nesse próximo segmento do Morning Show é falar de gente que quer ajudar, porque no próximo dia 29, artistas vão se reunir no show Rock por Alepo, né, vai ser na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e curioso, eu tava no banco semana passada e fui abordado por um produtor desse projeto, Fernando, se eu não me engano é o nome dele, que me falou, puxa, Edgar, legal, Morning Show, vocês poderiam falar sobre isso, e agora a gente chega aqui, estamos falando sobre esse evento. Quais são os detalhes, Paulinha? Alepo, que é aquela cidade na Síria, né? Então, gente, você que está morando em outro planeta, está acontecendo uma guerra por lá, muitos refugiados, principalmente também crianças, né? Imagens que têm tocado gente no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Então, muitos artistas nacionais, como Detonautas, Tijuana, Caio Correia, entre outros, estão nessa iniciativa Rock por Alepo, que vai acontecer com esse show, dia 29 de abril, mas também através de um crowdfunding, que vai financiar o show, mas também vai financiar outras coisas legais, como água potável para as crianças, alimentação, enfim, algumas outras coisas também. Eles têm uma meta de arrecadar R$30 mil, que aí vai, enfim, ter todas essas doações e também a realização do show. E depois vai ter o show mesmo, que você vai poder comprar ingresso e tal. E algumas recompensas feitas no crowdfunding já incluem também o ingresso. Então, você pode procurar no Benfeitoria
Rock por Alepo. Aí você vai descobrir ali o crowdfunding. Pode escolher quanto você quer doar. Pode ser de R$20 até R$1.000. Enfim, tem várias contrapartidas também ali para você participar. E aí eles vão juntar todo esse dinheiro, inclusive do show, toda a renda mesmo vai para ajudar as crianças na Síria através da Save the Children, que é uma organização internacional, tem mais de 90 anos de existência. Às vezes a gente quer ajudar, né, Ed? A gente não sabe direito como, em quem acreditar e tal. Então tá aí uma oportunidade para você participar e ajudar de fato. O show acontece em 29 de abril na Fundição Progresso, como você falou, com vários artistas, mas o crowdfunding tá no ar aí com essa meta de 30 mil. Eles já arrecadaram mais ou menos a metade disso, Ed. Então ainda falta bastante. Você, se quiser participar, é só procurar no Benfeitoria por Rock por Alepo. Ótimo. Vamos lá, então. Agora eu convidei os nossos ouvintes a participarem, a interagirem pelo nosso WhatsApp, mandando mensagens sobre esse tema polêmico que a gente falou hoje aí relacionado ao reality show Big Brother, né? O Vini trouxe aí, relatou pra gente, descreveu a briga do Marcos com a Emily, né? Os apelos, né, nas mídias sociais das pessoas pedindo a saída dele, a posição da TV Globo. Convidamos a nossa audiência a participar também, dando a opinião sobre esse episódio. Meu nome é Maria Iris, eu moro aqui na Consolação. Eu não acho nada demais, não, você entendeu? O que o Marcos fez, porque eu acho que a palavra também, as agressões nas palavras, também deveria ter expulsão. Como o menino Wilmar chamou ela de verme, a outra chamou ela de mau caráter e tudo. Então eu acho que tudo isso deveria ter expulsão, entendeu? Na verdade, eles estão muito nervosos, então não tem nada demais, não. Bom dia, Morning Show. Bem, eu vou começar dizendo que eu estou revoltada, entendeu, com esse BBB, porque o Zé Maia errou ali na Globo, cara, fizeram campanha, fizeram um monte de coisa que não sei o quê. O cara tá lá dentro, tá quase dando na cara daquela Emily, abestada, que aquilo pra mim é uma abestada, entendeu? E ninguém faz nada. E ninguém tira esse monstro daí de dentro, porque voto pra sair, ele tinha muito, eu não sei o que tá acontecendo. É igual ele quando eu tava com o Ilmar, o cara tava disparado na frente pra sair, de repente me sai o Ilmar. Ele com a Marinalva tava disparado pra sair na frente, quem me sai é a Marinalva. Gente, o que tá acontecendo? Você vê que até o Thiago Life tá engolindo a seco. Entendeu? Manter esse homem lá dentro. Pelo amor de Deus, gente, tá passando da hora. Acorda, Brasil, acorda, BBB. Que palhaçada é essa? Eu estou indignada. Elisângela do Gama, Brasília DF. Beijo, Morning Show, amo vocês. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da bancada. Bom dia. Aqui é o Rogério de Alexânia, Goiás. Eu acho o seguinte, o Marcos, ele é meio doido. Eu acho que lá tem dupla personalidade. A mesma hora que ele tá brigando, ele tá amando. A mesma hora que ele tá amando, ele tá brigando. E é o seguinte, que lá é um programa, após o momento que ele sair de lá, aí sim, ele vai, se a Emily for denunciar ele, aí vai entrar na Maria da Penha. Mas até então não tem denúncia, não tem crime. Essa é a minha opinião. Fui, até mais. Paulinha, te adoro. Aí. É love. Robson Laudice, de Santa Bárbara do Oeste. Bom, galera, o posicionamento da Globo é muito estranho. Se de um lado ela oficialmente condena essas atitudes, do outro ela adiciona no seu próprio entretenimento músicas e artistas retrógrados, machistas. Então, para mim, não faz muito sentido isso. Talvez pelo fato de que todo mundo ainda esteja aprendendo a lidar com a situação. Mas a minha preocupação, na real, não é com esse vídeo do BBB, mas com centenas e milhares de outros casos idênticos ou piores que não são televisionados e continuam velados. Um abraço a todos. Paulinha Musa, hein? Olha! Nossa, eu tô um sucesso! Que Gente, minha semana vai melhorar muito com todos esses depoimentos. Obrigada, Brasil! Olha aqui, bom, vamos lá. Vamos pro nosso ganhador aqui do WhatsApp. Quem vai apresentar pra gente esse vitorioso ou vitoriosa de hoje é o Silvio, vai, que já falamos dele. Vai, o Silvio. Vamos lá. A vencedora de hoje é a Maria Iris da Consolação. Olha aí. Augusto, me liga que depois a gente conversa. Mas não vai dar opinião, hein? Vai, Paulinha, quem leva no Twitter aí? Olha, aqui no Twitter, o Magrelo, eu adoro esses nomes. Magrelo. @S_Wesley vai levar a camiseta do Morning.
E também o livro de hoje, que estava super disputado aqui no Boa. Twitter. Boa. Do Thales Guaraci, Anitta, um romance sobre a coragem. Falado. E assim terminamos mais uma edição do nosso Morning Show. Obrigado pela audiência, hein? Obrigado pelo prestígio de todos vocês que acompanharam a gente até agora. Um beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Beijo, Augusto, um beijo. abração. Vini, grande abraço. Vamos em frente. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.